E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre negacionismo científico e filosofia. Vamos refletir juntos? Então pessoal, em outras oportunidades aqui no nosso canal a gente já tinha conversado um pouco sobre um dos veículos dos negacionistas, que são as fake news. Mas no vídeo de hoje eu quero conversar especificamente sobre o negacionismo científico e suas repercussões em tempos de pandemia e qual é o papel que cumpre a filosofia para combater ou remediar esse tipo de perspectivas que geram consequências devastadoras. Em linhas gerais, quando a gente vai falar sobre o negacionismo científico, a gente tem que falar sobre o negacionismo histórico, e ao falar sobre negacionismo histórico, a gente tem que ir diretamente para o pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, quando grupos de pessoas começaram a defender que o Holocausto simplesmente não existiu. Também outra corrente negacionista bastante conhecida e bem curiosa é o terraplanismo. Grupos de pessoas que acreditam que a Terra não é redonda. Já não bastam todas as provas científicas ao longo da história da humanidade, desde a antiguidade até a atualidade, existem grupos de pessoas que defendem que a Terra é plana. Também, por exemplo, a ida do homem à Lua. Da ida do homem à Lua também podemos falar sobre a questão do aquecimento global. Eu acredito que você deve conhecer vários líderes políticos que defendem essa perspectiva de que o clima na Terra é cíclico e que o aquecimento global não é culpa da intervenção do homem ou do mau uso dos recursos naturais da Terra, e de que tudo isso que a gente vê, questão da camada de ozônio e por aí vai, é algo que logo a Terra vai se regenerar normalmente porque é um ciclo. E já antes da atual pandemia, também já existiam as pessoas que são negacionistas com relação a vacinas, que não vacinam seus filhos e não recomendam vacinar porque acreditam que é prejudicial. Então, a partir de tudo isso, a gente pode chegar à conclusão de que se entende como negacionismo tudo aquilo que rejeitam conceitos incontestáveis e verdades básicas. Geralmente são pessoas que tendem a seguir polos ideológicos extremos, são pessoas que se consideram como livre-pensadores, pessoas que se consideram até como céticos, mas jamais se intitulam como negacionistas. São grupos de pessoas que ridicularizam a ciência publicamente e que acreditam piamente que estão exercendo plenamente a sua liberdade. Que no caso entendem que, por exemplo, no caso que nós vamos comentar aqui, que é da pandemia, a questão da vacinação ser uma obrigação ou no fim das contas, uma recomendação para que a gente possa seguir avançando a cura do planeta, simplesmente não querer tomar a vacina ou querer acreditar de que as vacinas não vão ajudar a imunizar, não vão ajudar a diminuir os sintomas, não vão ajudar a não te matar. As pessoas que negam a efetividade, que negam os esforços e resultados científicos, acreditam que estão sendo livres. Só que aí tem um grande problema, porque estão exercendo a sua liberdade e destruindo a liberdade dos demais. Mas vamos continuar. É super importante a gente fazer uma breve distinção entre o que é ser negacionista e o que é ser ceticista. O ceticismo toma uma parte importante do pensamento filosófico e parte desde da filosofia clássica. A gente não vai falar especificamente sobre o ceticismo aqui, mas é importante a gente fazer a distinção entre negacionismo e o ceticismo. Um cético, em linhas gerais, crê na reflexão como prioritária para discussões, problemas, combate a dogmas, por exemplo, ou ideologias. As pessoas que se identificam com o ceticismo contemporâneo costumam ser pessoas que possuem um posicionamento questionador, na maior parte das vezes baseado no pensamento crítico. Por outro lado, o negacionista crê cegamente em sua teoria e sem pensar em corroborar suas hipóteses. Assume, como se diz, a priori o que se crê, sem nenhum julgamento.
O negacionismo te conduz à predominância das pseudociências em vez da ciência metodológica, exaustiva, com suas hipóteses e com seus resultados, que sim são atualizáveis, mas são fundamentais para que a gente possa seguir avançando. O negacionismo também é perigoso porque muitas vezes é intencional e se caracteriza como um método de manutenção de poder sobre as outras pessoas, sobre os cidadãos. Impor o medo nas pessoas. Implementar debates falsos ou mesmo falsos dilemas, isolamento ou não isolamento, saúde ou economia, a gente não pode ficar em casa, o que é que a gente vai fazer? O país vai quebrar, a economia vai quebrar. Eu sei que tem gente que leva até como chacota o negacionismo, não dá o peso que merece e o problema que se pode gerar e que se gera em nações. O negacionista explora bastante a falta de informação digital na sociedade. Porque tem muita gente que entra na internet e vê, está publicado na internet, é verdade. Eles podem ser motivados por interesses diversos e se utilizam muitas vezes de discursos oportunistas, incoerentes e muitas vezes voltados para o domínio político. A gente não pode esquecer que o negacionismo, teorias conspiratórias, pseudociências são estratégias típicas de governos autoritários. Sabe por quê? Porque o negacionismo destrói a confiança das pessoas nas instituições democráticas. Elimina o debate racional. Elimina o que nós conhecemos e conquistamos como a democracia. E a filosofia, onde fica nisso tudo, Kenny? Para mim é muito preocupante. É preocupante, mas não é novidade. O negacionismo. As pessoas antropologicamente, a gente já falou várias vezes aqui, têm o seu jeito de ser, o seu jeito de experimentar a vida. Nós somos únicos e irrepetíveis, nós somos, como a gente sempre fala em aulas de antropologia, iguais, temos a natureza humana, mas somos únicos e irrepetíveis. Em outras palavras, como a gente fala até aqui no Nordeste, cada cabeça é um mundo. E existem pessoas que decidem, por ter liberdade, liberdade é uma característica também própria do ser humano, decidem não acreditar em evidências, não acreditar na verdade e decidem criar suas verdades, não viver de acordo com a realidade. E daí surgem grupos que podem crer em qualquer coisa, que Papai Noel existe, do Coelhinho da Páscoa. Agora, é um problema? É um problema para uma sociedade preguiçosa. Não me interprete mal. Muitas vezes a gente compra tudo que tem na internet. Compra tudo, eu digo assim, das notícias. A gente aceita tudo que vem. Chega a notícia no WhatsApp, a gente acredita. A gente não quer parar e pensar, ou pelo menos utilizar nossas faculdades mentais, colocar diante de nossos olhos uma pesquisa exaustiva e pelo menos comparar as notícias que a gente vai vendo e pensar com nossa própria cabeça. Eu sei que pensar dói, eu já falei muitas vezes aqui. Essa questão da propagação do negacionismo e todas as consequências que o negacionismo está gerando, não estou falando só a nível de Brasil, Brasil e mundo, politicamente, ideologicamente, a nível de ciência também, onde a gente está vendo um esforço tremendo para que a gente supere essa crise e vem um montão de grupos, insisto, que sempre existiram, só que agora a gente está vivendo aqui e agora, em mais tempos de redes sociais e de fake news, que a gente vê assim mais latente, que faz é atrapalhar mais ainda a gente superar essa etapa. Eu vejo pelo lado nosso da filosofia, porque é até triste. A gente pensa que grupos negacionistas são formados por pessoas que não têm nenhuma formação. Muito pelo contrário. Tem muitos científicos ou pseudocientíficos que defendem barbaridades. E por estar seu nome escrito em um artigo, vai um montão de gente aí que não quer ler outras coisas. E aí entra na questão da polarização, o que é que me convém. Se me convém, eu não vou ler o do outro. Se fulano me convém, o que ele escreve me convém, eu não vou ler cicrano. É assim que funciona, né? É a lei do menor esforço, é a preguiça, muitas vezes. Então, eu vejo para nós, da filosofia, que infelizmente existem filósofos
doutores em filosofia também, que são negacionistas, eu não consigo entender, para mim é uma barbaridade, é um grande desafio que a gente tem de seguir insistindo no nosso trabalho diário, em sala de aula, em pesquisa, na opinião pública, de defender a verdade e trabalhar com a realidade. A gente já falou várias vezes aqui também sobre a verdade, a realidade. A gente tem que entender e separar muito bem. Você pode ser cético e colocar tudo em dúvida, mas a gente não pode rejeitar evidências. Então, para finalizar, o que eu vejo como professor de filosofia, como um professor de uma disciplina que trata de ajudar ou de motivar as pessoas a pensarem com suas próprias cabeças, a poder trabalhar com a realidade, a abrir os olhos, é que o pensamento filosófico e a ciência são o melhor remédio para essa doença que a gente está vendo na atualidade, tão latente e que está prejudicando tanto o andar da carruagem, como a gente diz, dessa pandemia, para que a gente já possa superar contra esse negacionismo criminoso, negacionismo assassino. Te deixo um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Tchau.